surgiu na Itália por volta do século XVI. A caricatura é uma forma artística de representar com bom humor o retrato de alguém. Dizem até que uma boa caricatura pode captar a personalidade de uma pessoa com um jogo de formas exageradas e muito engraçadas. Quer ver só? Caricatura vem do italiano caricare, carregar no sentido de exagerar, aumentar algo em proporção. Considerada filha do expressionismo, essa distorção demonstra de uma maneira engraçada os aspectos da personalidade de uma pessoa. Comum em sátiras políticas em jornais e revistas, ela às vezes aparece em forma de charges bem-humoradas que ilustram os acontecimentos do dia a dia. Conta a história que a caricatura surgiu com os irmãos Carracci, na Itália, no fim do século XVI. Depois surgiram muitos outros artistas pela Europa, como Bernini, Guillardi e Daumier. A agitação da França no século XIX foi um prato cheio para os caricaturistas. No Brasil, Raul Pederneiras, Calixto e J. Carlos podem ser considerados os precursores da caricatura entre o final do século XIX e o começo do século XX. Depois se sucederam gerações de cartunistas como Ziraldo, Pasquim, Jaguar, Enfio, Caruso e muitos outros. Os alvos, como sempre, são personalidades da música e da política. No Paraná, vários são os caricaturistas, mas os que não realizam trabalhos em charges de jornais diários conseguem dar vida às suas criações em festas e eventos. Foi o que aconteceu com o Lacqua há 10 anos, que começou a realizar esse tipo de trabalho. Hoje ele tem um ateliê que ensina novos caricaturistas e também montou um grupo chamado Gargalhada, com cerca de 12 profissionais. Gargalhada, quando eu saí do último trabalho que eu tive, uma produtora, eu montei uma escola, que é a Casa Terezinha Bevilacqua, com o intuito de formar profissionais para poderem me ajudar, encomendas, enfim. E porque o trabalho de fazer caricatura em evento é um pouco desgastante, né? Então eu queria que alguém me ajudasse, fizesse companhia e até pudesse me substituir. Então eu fui treinando as pessoas e aí eu montei um grupo. Quando eu vi que eu já tinha alguns alunos que eu podia contar, eu montei esse grupo que chamava Gargalhada, porque é isso que a gente gosta de arrancar das pessoas, tipo a gargalhada. O trabalho de Lacqua neste caderno de esboços impressiona. Os desenhos são feitos em bico de pena e nanquim. Personagens que vão surgindo lado a lado. Alguns coloridos com aquarela dão ideia também de cenários e lugares do cotidiano. Mas na hora que faz uma caricatura, ele se concentra, conversa bastante durante o desenho e consegue, com muita habilidade, traduzir no papel a imagem da pessoa que está à sua frente. A caricatura, ela tem a ver não com o desenho, ela tem a ver com o olhar. Então, o caricaturista, ele é um comediante, é um humorista, na verdade. Assim como o Jô Soares é um comediante, o Chico Anísio, só que eles fazem outro tipo de comédia, né? Eles fazem uma comédia do teatro, da TV, enfim, ali põe uma fantasia, né? Um stand-up comedy. E eu trabalho com desenho. Eu expresso a minha piada através do desenho, da arte, né? Ari Vicentini é outro artista que se dedica às caricaturas, porém há menos tempo. Pintor há 28 anos, a atriz começou a se dedicar a este tipo de ilustração. Porém, com uma diferença. Além do esboço que realiza no papel, ele passa do grafite para os pincéis. E o resultado fica como estes quadros na parede. Artistas famosos que nem é preciso legenda para saber quem são. Esboço o desenho, a caricatura na tela e depois faço um esboço a óleo, espero secar para depois finalizar. Isso demora quanto tempo? Isso demora em torno de 2 semanas, mais ou menos, até a caricatura ficar pronta.
Nascido em Maringá, Ari veio morar em Curitiba com 2 anos de idade. Desde criança, gostava de desenhar. Trabalhou um tempo como ilustrador de apostilas, revistas e informativos. Durante o nosso bate-papo, ele topou fazer uma caricatura. E não é que ficou bem engraçada? O apresentador César Sete também não foi poupado. E aqui também aparece em formato ilustrativo. Eu peguei os traços dele, a careca, o rosto arredondado, né? Exagerei um pouco, tá? E o que enriqueceu o trabalho aqui foi o fato dele estar segurando o chimarrão, né? Então eu pude contrastar aqui com a proporção. Eu fiz uma mão bem desproporcional para acentuar um lado mais engraçado da caricatura. Tanto Ari como o Lacqua percebem que nem sempre os personagens que eles desenham aprovam o resultado. E aí é preciso muito jogo de cintura para explicar que esta é apenas uma forma de exagerar os traços naturais que a pessoa tem e não um retrato fiel. Algumas pessoas se ofendem bastante, mas depois elas descontraem, assim, porque eu não procuro fazer elas... Claro, eu mostro, assim, como elas são, na verdade, como eu vejo elas, né? Não como elas são, mas como eu as vejo. Então, às vezes elas se ofendem porque fica muito parecido com elas, né? Um olhar, um sorriso, eu tento captar a personalidade dela. Então, quando eu estou desenhando, eu vou conversando com ela, vou fazendo ela se distrair, ficar à vontade, daí ela começa a mostrar quem ela é. E aí isso eu tento retratar, né? Colocar no desenho de uma maneira bem cômica, bem exagerada, mas sem ser muito agressivo, né? Ser mais bem-humorado do que agressivo. Caricatura é para ser engraçado, né? E é para a pessoa que está sendo feita a caricatura, ela se olhar de uma maneira diferente que o habitual, né? Então ela se olha na caricatura com seus traços exagerados, mas ao mesmo tempo ela se vê como ela mesma, né? Porque o caricaturista, ele tem essa capacidade de colocar na caricatura a expressão da pessoa, a personalidade da pessoa. Então, por mais que ele exagere os traços da pessoa, ela vai estar ali no desenho, né? Se você gostou e quer saber mais, escreva seu e-mail para a gente, museus@origens.com.br, que nossa produção encaminha o site e o contato desses artistas.